Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, apesar de que todos os cristãos sempre ouvem, até eles mesmos dizem insistentemente que é muito importante da leitura da Bíblia, mas não o fazem, e talvez em sua maioria. Já ouvi de muitos deles, e até pastores, dizerem que nunca conseguiram ou se interessaram de fazer essa importante leitura. Já ouvi também, em outras ocasiões, os pensadores dizerem que a leitura da Bíblia é sempre feita na presença do seu autor. A simples leitura da Bíblia nos leva a reconhecer a sua importância em vários aspectos. Entre os benefícios que este hábito nos traz, como o aumento de vocabulário, aumento do seu repertório para pensar as questões simples e difíceis da vida. Desperta o estímulo à imaginação e à criatividade, aprofundamento e reconhecimento acerca de uma situação que devemos enfrentar. Tem também o relaxamento e descanso, e de muitas outras coisas que poderíamos enumerar. Mas eu gostaria de destacar, entre muitos benefícios que adquirimos com este hábito, é que o próprio Deus te escolheu para se revelar por um livro que foi dito por Ele, o Senhor, há milhares de anos, sabendo Ele que você ouviria a sua voz e dar a devida importância e entender o que Ele estava falando, porque a Bíblia é a genuína palavra do Senhor. E pensar que o próprio Deus, o Criador do universo, te escolheu para se fazer conhecido e se revelar pelas suas próprias palavras inspiradas neste sagrado livro, sabendo o Senhor, nem todos, por um motivo ou outro, terão a oportunidade de fazer a esta importante leitura, então escolheu você para fazê-la e depois pregá-la para toda criatura. A leitura da Bíblia é uma disciplina espiritual, bem como nos leva a fazer leituras como hábito intencional, dando a oportunidade de vermos um mundo diferente do que estamos acostumados a ver. Porque sem uma vida profundamente dedicada à leitura, seja qual for, mesmo que seja organizada e consistente, pode muito facilmente ser vazia, sem significado e sem propósito. Nos tempos bíblicos, e que a maioria de seus livros ainda não teriam sido escritos, Deus se revelava através dos profetas em sonhos e aparições aos seus escolhidos. Só que Deus quis se revelar de forma especial por meio de palavras escritas e registradas em um livro, e escolheu ser esse o principal meio pelo qual colheríamos o alimento para a nossa vida espiritual. O corpo humano é uma perfeita máquina constituída de complexas engrenagens e que, para funcionar perfeitamente, é necessário cuidados e principalmente de exercícios. Podemos dizer o mesmo sobre o nosso espírito, que é a parte mais sensível e sustentável do ser humano, porque ele é eterno. Ele precisa de muitos cuidados e exercícios continuados. Até aqui, vemos que ler a Bíblia é o mais completo alimento do Espírito. Através deste exercício, que a pessoa sabe tudo sobre ele, de onde veio, o que está fazendo na vida e para onde irá. Além disso, é um conjunto de regras ou leis naturais que devemos seguir e cumprir. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, faz uma grave e contundente advertência ao rei de Israel, que diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda e temer ao Senhor seu Deus, e aguardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de os cumprir. Meus irmãos, se olharmos os contextos deste livro de Deuteronômio, conseguimos apurar que quase todo este livro é um conjunto de regras e leis ditas por Deus a Moisés, quando ele recebeu os mandamentos para serem cumpridos pelo seu povo quando saiu da escravidão do Egito. O Senhor se referia à sua lei
que há um rei de Israel que ainda não existia, porque o primeiro rei de Israel foi Saul, que apareceu muito tempo depois, após Moisés, Josué, todos os juízes e somente depois do último deles, que era o profeta Samuel. Nessa ordem do Senhor, a um futuro rei de Israel, Deus já estava dizendo que é muito importante ter uma cópia da lei do Senhor, que era a Bíblia da sua época, e lendo-a diariamente. O propósito dessa rotina era que por meio do rei toda a nação guardasse e cumprisse os estatutos. A leitura diária traria ao líder temor a Deus e guiaria o seu povo seguindo os mandamentos de sua palavra. Naquela época, não era possível que todos tivessem acesso às Escrituras. Diferente de hoje, que temos a oportunidade de ler a palavra do Senhor em todo lugar, seja nas livrarias, nos folhetos, nas divulgações, na internet, está em todo lugar, de fácil de achar. Deus espera que todos meditem em sua palavra todos os dias. A palavra de Deus é como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. O ser humano não viverá só de pão, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Essa expressão, toda palavra que procede da boca de Deus, faz referência a Deuteronômio capítulo 8. Esse texto se refere como o maná, que todos os dias caíam do céu para alimentar a nação de Israel, como uma figura do pão celestial. Jesus ensina a pedir por uma porção diária do alimento, mas não se limita apenas ao pão natural. Ler a Bíblia deve ser um hábito diário na vida do cristão, não apenas com meditação, mas uma reflexão do decorrer do dia. Meus irmãos, eu não sou de acordo que o cristão faça uma programação para a leitura da Bíblia, tais como ler a Bíblia em um ano e outros artifícios empregados para você ler simplesmente, passar por cima dos entendimentos para cumprir uma meta que às vezes não é permitida por Deus. A leitura da Bíblia, ela tem que ser espontânea, sem correria, sem atropelos, com reverência, procurando ouvir e entender que o Senhor quis te falar. Faça-o diligentemente, obedecendo à sua capacidade de entender. Afinal de contas, é como se o Senhor Deus estivesse na sua frente, dizendo o que você precisa ouvir. Muitos personagens bíblicos conheciam a Bíblia profundamente. Um deles foi Estevão. No livro de Atos, capítulo 7, está descrito que ele estava no Sinédrio quando foi acusado de blasfemar contra Deus. Apesar da natureza dos corações dos seus acusadores, Estevão então relatou a história do povo de Deus, desde os hebreus até Jesus. Por que é que eu sempre digo e peço aos meus assistentes e ouvintes que não é só ler a Bíblia, porém é estudá-la? A meditação e reflexão que vai além da leitura é um diálogo entre você e a sua consciência. É um exercício que conhecemos como exame de consciência. Veja o que está em Salmos, capítulo 119, versículo 15, que diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está descrito: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. No livro de João, capítulo 9, versículo 39, Jesus fala sobre examinar as Escrituras. Meus irmãos, examinar é um termo que tem como sinônimo de aprofundamento. Mas cuidado, muitos textos bíblicos ficam estranhos por falta de conhecimento histórico e geográfico. Para entender estes contextos, temos que ter uma compreensão sobre a cultura, localização geográfica e histórica, cultura e língua do povo que você está a estudar, e entender alguma expressão proverbial usada para falar de maneira que o povo da época pudesse entender. Os estudos desses detalhes ajudam a entender a palavra em sua
essência das localidades a que está sendo estudada. Isso se chama uma perspectiva clara das Escrituras. Essa visão ajudará no aprofundamento do conhecimento. Tenha sempre em mente que o desejo do coração de Deus é a relação de seu povo com sua palavra e uma busca profunda e de maneira intencional. Ler e estudar a Bíblia deve se tornar um hábito imutável. Use as ferramentas que você quiser, desde que esteja com o coração aberto para tudo que o Senhor quer lhe revelar em sua palavra. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.